Olá, espectadores da TV Cognópolis, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da nossa série de entrevistas com os autores da Conscienciologia, o programa GrafoCons. Mas antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria de compartilhar com vocês o nosso contentamento com os novos inscritos no nosso canal do YouTube. E se você é um desses que se inscreveu, que curtiu, que compartilhou o nosso conteúdo, fica aqui o nosso agradecimento a vocês. Nosso intuito é fazer a cada vez mais que esse conteúdo atinja o maior número de pessoas, tornando esse trabalho assistencial cada vez mais atacadista. E por isso fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês. E se você está chegando agora, não conhece o nosso trabalho ainda, por favor, conheça, assista os nossos vídeos e deixe o seu comentário. É um prazer recebê-los por aqui. E para começar a entrevista de hoje, se vocês são entusiastas de temas como parapsiquismo, multidimensionalidade, séries de vidas e projeções conscienciais, tenho certeza que vão gostar do programa de hoje. Hoje teremos uma entrevistada muito especial que vai tratar desse livro aqui, Projeções Assistenciais, Marilza de Andrade. Marilza de Andrade, ela é natural do Espírito Santo, mas cresceu no Rio de Janeiro. Ela morou um tempo também em Minas Gerais e aqui em Foz do Iguaçu ela é voluntária da Juriscons e tem um programa na Rádio RCI que, se vocês não conhecem, devem conhecer com certeza, que se chama Conteúdos do Paradireito. E eu gostaria de dar as minhas boas-vindas a Marilza. Seja muito bem-vinda ao programa GrafoCons, Marilza. Obrigada a vocês. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e participar desse programa que a gente sabe que está crescendo dia a dia. É isso mesmo. E é um prazer nosso recebê-la aqui, porque a tua bagagem vai enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui. E para começar essa entrevista, Marilza, logo uma coisa que me impactou muito ao segurar o teu livro, ao fazer a leitura dele, foi o título, Projeções Assistenciais. A gente vê que tem duas palavras muito fortes, mas que elas se potencializam, né? Não são quaisquer projeções, não é o fenômeno em si, mas tem a assistencialidade depois, e talvez seja isso que tenha trazido tanta profundidade para as tuas experiências. Então, queria te pedir que falasse um pouco sobre isso para a gente. Bom, o título tem a ver com a finalidade que eu coloquei nas projeções. Eu sempre tive a proposta, eu sabia que eu me projetava, né? Eu já tinha experiências anteriores, e então eu percebi que os livros sobre projeções, eles comprovavam que a consciência saía do corpo e se projetava, mas eles não davam a utilidade, a diversidade da utilidade da projeção consciente, né? E então, até que eu cheguei à conclusão que deveria escrever, passou muito tempo, e eu então falei assim, já sei, eu vou escrever sobre a assistência, projeções assistenciais, que era realmente, vamos dizer assim, a minha praia, o meu objetivo, né? E então eu comecei a resgatar os relatos, né? Você desde nova anotava esses relatos projetivos, é isso? Hã? Você sempre anotou os teus relatos projetivos? Olha, e durante muitos anos eu tive grupos lá em Belo Horizonte, né? Eu coordenava grupos, eu era uma epicon de grupos. E as projeções, tem projeções grupais aí, né? E muita coisa eu tive que tirar por causa do formato do livro. Uhum. Mas tem projeções muito interessantes, pessoas estão aí, vivas, né? Que vivenciaram as projeções comigo, muitas estão dentro da conscienciologia também. Então, e eles mesmos me cobravam, Maria, você tem que escrever isso, foi muito legal, foi muito bom e tal. E toda semana que a gente reunia 2 vezes por semana,
E havia sempre a projeção grupal de assistência, tem muito caso interessante, gozado desses grupos, né? E era assim uma coisa até muito ingênua, né? Muito ingênua. Quando eu escrevi o verbete, projetor auxiliar dessomaticista, me fizeram essa pergunta porque eu coloquei o verbete do professor Valdo Ingenuidade. Mas você colocou esse verbete por quê? Porque era ingenuidade minha, eu não tinha o alcance, noção do alcance da projetabilidade lúcida. Eu me projetava a todo momento que precisava, eu nunca tive bloqueios para projetar. A projeção, a vida extrafísica, sempre foi muito uma segunda natureza minha. Então, eu falava disso com muita naturalidade e muitas pessoas até se abismavam, né? Nossa, mas você fala, parece até que isso tudo é verdade. Não, mas é verdade. É. Entendeu? Bacana da gente frisar, né? Porque a maioria das pessoas podem pegar um livro desse e por vezes achar, ah, não, é fantasia, é ficção. Não, é um livro real, são as tuas vivências que você compartilhou com a gente para que haja esse descortínio do mundo extrafísico, né? E está acontecendo uma coisa hoje. Sim. Você vê que o livro é todo referenciado com projeciologia. Sim. Quando chega dentro das aulas do CIP, as pessoas têm me relatado, os professores de CIP, amigos meus, Marilza, quando a gente fala de uma técnica, de um processo qualquer, o pessoal diz assim, mas alguém já fez isso? Aí eles vêm apresentar meu livro, na página tal ela está relatando isso. Que incrível. Então, são 60 experimentos, sim, todos eles referenciados pelo Projeciologia, 700 experimentos e tal, mas a rigor, pelo Projeciologia, eu comento que o objetivo era esse, do livro, inclusive, né? E tem outros autores, mas o forte mesmo é o livro Projeciologia. Então, hoje está de uma forma que o meu livro, o livro Projeções Assistenciais, é a teática. Perfeito. Junto os dois, um é teoria, o outro é a prática. Perfeito. Eu acho que com os anos vai ficar indissociável, igual o Pensene, sabe? O pessoal questiona aqui, responde aqui. Muito bom. Impressão que vai ficar assim com o passar do tempo, a não ser que apareça. Mas tem o livro, tem outros autores aí que estão trabalhando o livro, né? Mesmo no teu livro, assim, para quem não conhece ou quer aprofundar ainda os estudos, a cada capítulo você traz um aprofundamento, não é isso? A pessoa vai Isso. entender o fenômeno, vai pesquisar É. mais, entender tecnicamente aquilo que aconteceu. Pois é. Por que me foi exigido isso? Porque relatos projetivos, ninguém pode dizer que não aconteceu, mas tem medo de embasar que aconteceu. Sim. E como toda a minha vivência é muito prática, é muito espontânea, sempre foi muito espontâneo na minha vida, e então eles exigiram, né, na Editares, eu acho que eles estavam certos, que eles tinham que... Porque, veja só, todos os livros que são editados pela Editares, eles fazem parte, eles passam a fazer parte da bibliografia da Conscienciologia, e isso é muito sério. Então, eles precisam mesmo se calçar, se cercar de todo o cuidado possível para que aquela obra não sirva de instrumento contra a própria Conscienciologia um dia. Entendeu? Então, eles exigiram que fosse dado uma tecnicidade numa prática. Geralmente, a pessoa elabora a técnica e cria a prática. Vamos ver como é que isso vai ser na real. E o meu, eu já vivenciava as projeções, eu coloco isso no livro, as projeções existenciais. Inclusive, eu conheci o professor Valdo no extrafísico, trabalhava com ele sem conhecê-lo. E então, eu já trabalhava, tinha essas projeções assistenciais. Então, para mim, isso era muito natural, porque o processo do parapsiquismo sempre aconteceu desde muito cedo.
E como o meu pai era espiritualista, ele era kardecista, não foi nenhum bicho de sete cabeças. Eu não sofri nenhuma repressão familiar, entendeu? Sim. Ao contrário, né? A primeira vez que eu fui, ajudei uma senhora, uma vizinha nossa, a dessomar, eu, quando voltei, eu chorava, papai, eu acho que eu matei a dona Amélia. Aí ele dizia assim, oh, não, minha filha, me abraçou, me abraçou. Não, minha filha, você ajudou, você fez um trabalho. Ele todo orgulhoso e eu desesperada, né? Incrível. Então, eu tive muito esse apoio do meu pai, né? Com as minhas manifestações parapsíquicas. E eu nunca tive bloqueio, nunca precisei fazer um desassédio, nada, né? Ao contrário, as poucas vezes que eu fui no kardecista, eu era chamada para a mesa, E sem, isso que você sem... falou aí agora também me traz à memória algo que a gente comentou um pouco antes da gente começar a entrevista, dessa interassistência, né? Que você fala que o título são projeções assistenciais, mas você também recebeu muita assistência para Muita, chegar nesse nível, muita. né? Eu conto aí a projeções, eu fui super assistida, passei por reciclagens, né? Fui levada para resolver as coisas através de retrocognição, né? Então, isso é muito rico, gente. É muito prazeroso viver isso. E você não tem como, você muda seus valores, muda seu paradigma, né? Não tem como você ter uma experiência extrafísica rica desse jeito E e voltar. depois você voltar e continuar na mesma. Não pode, ninguém dá conta disso. É. Não tem como. Então, a gente estava comentando, você queria que eu comentasse sobre o título é esse, eu achei que o que eu podia escrever era sobre as assistências extrafísicas, enquanto todo mundo elaborava 1000 nomes para as projeções, para justificar por que se projetavam. Queriam toda a tecnicidade. Eu falei assim, você se projeta de qualquer maneira. Você precisa despertar para isso, ter lucidez e querer tirar vantagem, entre aspas, né? Querer ser útil ao outro. E eu penso mesmo que uma das coisas que me norteou a vida hoje, né, com 78 anos, eu vejo que uma das coisas que me norteou muito a vida foi a inteligência evolutiva, sabe? Isso me fez enfrentar muita coisa, me deu força, né, para sobrepairar muita coisa e poder realizar, porque eu tinha uma realidade interna, uma realidade da minha intraconsciencialidade, e o meu processo mesiológico tinha outra, Bacana. entendeu? Sim. Então eu falei assim, bom, se é que eu tenho que escrever, o que eu vou escrever? Então eu vou escrever sobre as projeções, porque não vejo nada igual, né? Ninguém comenta nada. Aí eu resolvi, então, e comecei a resgatar, né? Ver o que eu tinha, o que não tinha, anotado, não, mas como eu ia falar no princípio, você perguntou se eu anotava tudo. Muitas coisas eu não anotei, mas era muito vivo na minha cabeça, porque era muito comentado. E projeção, eu já percebi que uma forma de fixar a informação e você aprender a lidar com o seu paracérebro, com a informação do paracérebro para o cérebro físico, fazer esse repasse, é você comentar. É claro que as projeções. É claro que você não vai comentar com ninguém ali da esquina, que não entende nada e que vai debochar de você ou não te dar atenção. Você tem que projetar com afins, que conversar com afins, que vai entender e vai enriquecer te fazendo perguntas, mas e isso e aquilo? E eu costumo dizer que o paracérebro é um novelo que você precisa saber puxar para não embaralhar, para não criar nó, Perfeito. entendeu? Sim. Aí você vai puxando, à medida que pergunta, à medida que você conta, além de você estar criando sinapses daquela informação que você está trazendo, você está fixando no seu cérebro físico, né?
você também está aprendendo a mexer com o seu paracérebro, a ter acesso a ele nos momentos que você quer e precisa. Olha só que dica boa. É, Muito com bacana. certeza. E você dividiu o livro em três momentos, né? São três grupos de momentos do livro em que foram momentos diferentes da sua vida. Queria que você contasse para a gente um pouco, para quem está em casa entender um pouco mais, quais são esses momentos e as diferenças que você vê, entre eles, assim, de como foram as projeções assistenciais. Bom, como eu te falei, eu já me projetava antes, Sim. né? E eu já exercia o parapsiquismo de uma forma geral, né? Eu tive um grupo uma vez de 82, mais ou menos, até 83, 84, um grupinho de amigos, umas 6, 7 pessoas que se reuniam na minha casa uma vez por semana, e a gente fazia energização, jogava energia para as pessoas, para os hospitais, tudo, né? E atendia alguns pedidos, né, de visita, como eu tenho aqui na projeção, eu conto o remédio extrafísico, né, e tem vários casos, né, que dessas reuniões muito interessante. E as próprias projeções com o professor Valdo. Então, eu considero isso uma fase, a fase da ingenuidade, né, uma fase bem ingênua. Eu dizia assim, você me dava um nome, minha tia está no hospital muito mal, não sei, você me dá um nome aí que eu vou lá. Se você me perguntasse como eu ia lá, eu não ia saber te explicar, mas ia. É. Mas eu era tão autossuficiente, eu ia, entendeu? Então, por isso que minhas coisas eram muito espontâneas e ingênuas. Mostrando um trafor da vontade aí, né? Tua vontade Eu muito. ia, eu não queria saber se eu ia sair pela parede, pelo teto, eu cheguei um período eu morava no Rio, no oitavo andar de um prédio, eu sei que eu ia, entendeu? Sim. E era assim bem, eu acho que ingênua, eu acho que é a palavra mais certa, né? E depois, aí devido às projeções com o professor Valdo, nós tínhamos uma amiga em comum. Aí eu lembro direitinho da projeção, ele me perguntando como é que ele podia me encontrar no intrafísico, porque ele queria me mandar o livro. Foi quando o Projeciologia ficou pronto. De repente eu lembrei dessa físico, dessa nossa amiga em comum, a Pia Steiner, que é até mãe da mulher do filho do Arthur, né? Da Andréia. Conheci a Andréia com 13 anos, né? Eu era muito amiga dela antes mesmo dela conhecer o professor, né? O professor Valdo. Aí eu falei o nome dela, mas ele não guardou meu nome. Aí ele ficou perguntando a ela, das amigas que moravam ali pro lado de Botafogo, até que ela chegou no meu nome. Ele falou assim, essa aí, vou mandar um livro para ela. Foi assim. Aí ela levou o livro para mim, entregou lá em casa. Foi surpresa para mim, que eu não lembrava assim no momento que eu recebi o livro. Uma semana depois veio o convite do EM, que eu participasse das reuniões, porque eu tinha a ver com aquele trabalho. Aí eu levei umas semanas em dúvida se ia, se não ia, se ia, se não ia, até que fui e fiquei. Estou até hoje. E aí essa começa a segunda parte aí do livro, né? Da parte pós. Eu considero que a projeciologia, né, a conscienciologia, a projeciologia inicialmente, ela deu norte, né? Ela deu nome a todos os fenômenos que eu vivenciava assim na brincadeira e ria depois, eu até achava muita graça das coisas que aconteciam. Me divertia, era muito divertido para mim. E aí e assim a vida foi rolando. E essa foi a primeira fase. Depois, em 88,
Em janeiro de 88, nós fundamos o IP, que é o primeiro Instituto de Projeciologia. Eu participei da fundação, sou uma das fundadoras do IP, hoje é IPC, e fui para Belo Horizonte com uma mala de livros, Projeciologia, de 86, para distribuir lá e para implantar a projeciologia lá. Então, aí já é outra fase, né? Aí eu já sabia o que estava acontecendo, encontrei com o Grupo Kármico em Belo Horizonte, e foi, assim, muito importante a minha ida para lá, para mim. Eu sou muito grata aos amparadores e à cidade de Belo Horizonte, que me acolheu de braços abertos, sabe? Tudo que eu fiz em Belo Horizonte deu certo. Sou muito grata mesmo a Belo Horizonte, Sabe que eu sabe? sou mineira, né? Sou de Belo Horizonte, nascida lá. Ah, é? É. Você é da onde? Sou de Belo Horizonte, nasci, Ah, de Belo Horizonte. De que bairro lá? chama Buritis. Você é novinha. Você nasceu, você inaugurou Buritis, então. Conheço, meu filho morou lá. Meu filho que mora no Lixo tem apartamento lá. E a minha filha mora ali na Prudente. Muito bom. Mas, e aí, para a gente finalizar essas três partes do livro, tem uma outra parte que é a parte no exterior, não é isso? É uma parte que você, inclusive, ganha convites para conseguir a viagem assistencial. Eu, você está rindo, porque ano passado eu fui a Portugal no evento da ACIP lá e eu também ganhei tudo. Olha só, Aí o pessoal que Marisa, como é que faz isso? é o bônus da assistência. Você vai... É o bônus da assistência, tem um verbete do Valdo, né? Falando do bônus da assistência. Pois é uma história interessante, porque em janeiro de 91 eu fiz uma projeção, eu conto no livro, né? Isso também, e me disseram que eu tinha que ir nos Estados Unidos fazer um trabalho lá, vinculado à reurbanização. Aí eu ri, porque a minha situação financeira era muito precária. Eu estava me separando, começando a vida como terapeuta naturalista, né? Os 3 filhos em faculdade, então estava assim, a situação muito crítica. E, e a minha irmã de lá, oh, pessoal, quer que você venha? Vem para cá, vem para cá. E o pessoal está precisando de você aqui, não sei o quê. Um grupo de brasileiros que eu atendia via telefone de lá, sabe? Uhum. E aí eles queriam que eu fosse, eu sem um tostão. Aí, na noite, quando foi em maio, eu fiz uma projeção, que eu conto também no livro, que é os amparadores me mostravam tipo uma pirâmide de nacionalidade de amparo, o porquê que eles mantinham aquelas características daquelas raças, Uhum. que a raça humana, né? Porque ficaria mais fácil eles fazerem o rapó e fazer assistência com aqueles grupos. E eles encerrou a projeção assim. E da conscienciologia é o chinês. Os chineses são os amparadores superiores da conscienciologia. Uhum. Tá. Nesse mesmo dia, a minha irmã me liga e diz assim: já pegou o visto no passaporte? Eu falei, por quê? Porque você não vai acreditar. O Lin deu o dinheiro para a tua passagem. O Lin era marido era um chinês mesmo, casado com uma brasileira, só que ele era super seguro financeiramente, dono de um restaurante enorme lá, super seguro financeiramente, e ele escutou a conversa da esposa dele com a minha irmã, fazendo as contas, quanto ia gastar para poder me levar lá. Ele dormindo no sofá e elas duas conversando na mesa da sala. Diz que lá pelas tantas ele levantou, não falou nada com elas. Foi dentro do quarto, abriu o cofre,
tirou o dinheiro, mais de US$ 1.000 na época, chegou e falou assim, compra as passagens de volta para sua irmã. Mais uma vez a interassistência acontecendo, né? A interassistência. O Lin, ele mal falava comigo. Eu quis agradecer a ele, ele fazia assim um jeitinho e tal. E ele tinha um restaurante muito bom lá na Flórida, um restaurante chinês, né? E ele fazia um arroz frito muito bom. As poucas vezes que eu saía para jantar, porque eu ficava muito mediunizado o tempo todo, ele me chamava para almoçar lá, vê se a sua irmã pode, para jantar lá. Vê se a sua irmã pode vir jantar aqui hoje, que eu vou fazer o arroz frito para ela. Ele nem se aproximava da mesa. Aí a minha irmã, que morava lá, confirmava, né? Ele, não, então vamos. Hoje eu posso ir. Aí chegava lá, ele fazia assim super carregado no camarão, tudo lá bem feito. Aí, e ele não cobrava nada. Às vezes cobrava da minha irmã e nunca me cobrou nada. Aí a minha irmã falou assim, por que você cobra dela, que você nem fala direito com ela, nem conhece, e cobra de mim? Ele falou assim, porque toda vez que ela vem aqui, quando ela sai, a casa enche. Ah, olha só, que bacana. Muito bom, A muito bom. casa enche. Super. Ele falou assim, porque ela, toda vez que ela vem aqui, quando ela sai, a casa enche. Que bacana, Marilza. Então, são essas, quer dizer, é o processo energético que eu estava embutida nele, da assistência a ser feita ali no Estado, né? Sim. Então, na verdade, eu tenho bastante consciência disso, né? Não era a pessoa em si da Marilza, mas eu estava imbuída de um processo energético, né, e que facilitava isso. E ele, muito perspicaz, percebeu que fazia diferença eu ir ou não ir no salão, no restaurante dele. Sim. E a gente entende então que o fenômeno em si, né, tem um valor, mas o fenômeno assistencial, o fenômeno com uma intenção cosmoética, ganha um outro patamar de uma equipex, de interassistência e de mini É, peça de um max mecanismo, né? é quando você pode estar assim com várias pessoas sob as suas ordens, sob sua responsabilidade para fazer um trabalho, mas você sabe que aquele trabalho que você está fazendo, que a sua pessoa ali é uma mini peça. Eu digo que ou é o menor parafuso ou é a porca do melhor parafuso. Eu costumo falar isso. Mas que você se percebe fazendo parte de algo maior. E esse algo maior é o Max Mecanismo. Perfeito. Né? Maria, Muitas pessoas ainda não entenderam essa questão do Max Mecanismo. Então, elas precisam liberar essa questão do ego e se sentir, querer se participar daquilo. perfeito. Veja só, vocês estão começando um trabalho muito importante para o futuro da conscienciologia. Vocês estão ilustrando, gravando a história da conscienciologia. Sim. Vocês estão como uma mini peça no todo que não é nem a conscienciologia, é o processo evolutivo da consciência, que é muito maior. Perfeito. E é essa consciência que falta para as pessoas na hora de fazer assistência. Não sou eu, é o que eu posso fazer, o que a minha energia dá para fazer, o que o amparador pode fazer através de mim. Com certeza. Marilza, essa já é uma dica fantástica, mas como a gente está encaminhando para o finalzinho da nossa entrevista, infelizmente, porque esse é um assunto que dava tempo para muita conversa e a Tá, gente tem espera, muito assunto. a gente espera os próximos livros, as próximas oportunidades de conversar com você novamente. Mas eu queria que para esse finalzinho você trouxesse alguma reflexão, alguma dica, algum ponto que você possa colaborar com as pessoas que querem cada vez mais se tornarem projetores assistenciais. O que é que você pode compartilhar com a gente nesse sentido? Eu penso que
para as pessoas que querem passar a ser, porque projetar, todo mundo se projeta. Dormiu o sono profundo, se projetou. Mas ela quer se tornar consciente desse atributo da consciência, que, veja só, a humanidade toda dorme e se projeta. Uhum. E projetada, ela continua a dormir. Ela não está, ela sai para o extrafísico, mas não está desperta para o extrafísico. Perfeito. Importante é essa disponibilidade em querer estar desperta para o extrafísico, começar a ter noção da cosmoética, porque no extrafísico você não manda e você também não é subjugado. A cosmoética não dá ensejo para o amparador te dar ordens. Ela simplesmente existe um nível de colaboração, de entendimento, de compreensão, de afinidade pensênica, na intenção daquela projeção, o que dá para fazer. As minhas energias conscienciais, a minha lucidez me permite ir com o parador até uma zona umbralina para resgatar alguém, ou até mesmo só para espalhar energia, para dar um lenitivo a quem está lá? Ou será que eu preciso fazer parte de uma equipe que a gente vai trabalhar com outros grupos? Entendeu? Então, é o estar disponível. E o voluntariado, eu penso que as pessoas não entendem direito a palavra voluntariado. O voluntariado tem que partir da pessoa, ela se voluntaria. Essa disponibilidade. Essa autodisponibilidade para ajudar, para assistir. Perfeito. Então, tá bom. Para começar, pode começar a pesquisar o altruísmo, né? Um dia chega lá. Marisa, muito obrigada. Ficamos muito felizes de te recebê-la aqui. Eu também muito feliz de participar com vocês. Muito obrigada. E a gente vai terminando o programa de hoje por aqui, mas voltamos com novos livros, novas entrevistas e esperamos vocês sempre por aí. Obrigada por nos acompanharem até aqui. Tenham todos ótimas leituras e até mais. Até mais, muito obrigada a vocês e até uma outra oportunidade.